17. Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, versículo 12 ao versículo de número 19. A cura de 10 leprosos. Esse é o texto que nós estaremos meditando nessa noite. Lucas, capítulo de número 17, versículo 11 ao versículo 19. Nos diz a palavra do Senhor. E aconteceu que indo ele, no caso aqui Jesus, a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés do Senhor Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo, Jesus disse-lhe: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Curva a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, te pedimos, Senhor, que venha esclarecer a nossa mente pelo teu Santo Espírito. Venha nos iluminar, Senhor, com a tua graça, para que entendamos, compreendamos e sejamos edificados por tua palavra. Assim oramos a ti em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar, meus amados. A palavra do Senhor aqui fala também de gratidão nesse texto. Observe que foram um grupo de pessoas que precisavam da bênção de Deus. E olha que o salmista já tinha dito: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Muitos de nós não conseguimos entender. O texto que nós acabamos de ler mostra uma cura muito simbólica aqui na palavra de Deus. Existe, pelo menos aqui dentro do texto que nós lemos, 3 características muito lindas dentro da leitura que nós fizemos, que nos chama a atenção. É um texto onde Jesus curou o maior número de enfermos ao mesmo tempo. Interessante isso. Nos chama a atenção, porque você não vê em outro texto bíblico Jesus de uma vez só fazendo isso. E também podemos observar dentro do texto que é um dos raros escritos, um dos raros textos onde a Bíblia mostra a cura progressiva. Guarde bem a expressão, cura progressiva, ou seja, aos poucos. As pessoas que foram curadas no texto que nós lemos, não foram curadas instantaneamente. A cura chegou por conta da obediência à palavra, à voz do Senhor Jesus. Então nós chamamos cura progressiva, aos poucos. Outra coisa que nós podemos ainda observar dentro do texto que nós lemos, que é mais importante, é sobre gratidão. Todos, na hora de clamar, de pedir, de suplicar a seu favor, levantaram a sua voz. O texto é claro em dizer, versículo de número 12, todos iam ao encontro a Jesus e levantaram a voz. E me parece que na hora de agradecer, um só é que fez questão de engrandecer o nome do Senhor. Amém? Vou repetir a última frase que eu disse, queridos.
Todos, numa só voz, clamavam pela bênção da cura de sua lepra em seu corpo. Mas na hora de vir agradecer, somente um. E eu gostaria de definir aqui a expressão gratidão. O dicionário que nós temos em nossas mãos diz que gratidão é um ato de reconhecimento. É o ato de reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou algum benefício, por alguém que lhe prestou algum auxílio, por alguém que lhe prestou algum favor. E a palavra do Senhor deixa claro que não todos vieram agradecer. Alguns exemplos dessa definição de gratidão, a Bíblia deixa claro aqui no texto que nós lemos, onde nós observamos, porque vieram ao encontro do Senhor Jesus, quantos leprosos? 10 leprosos. Pessoas que vivenciavam de lepra na época do Senhor Jesus, vivenciavam momentos difíceis, porque a lepra era uma doença amaldiçoada naqueles dias. Um leproso, por exemplo, era excluído do convívio da sociedade, do convívio com as pessoas. O leproso não poderia viver na cidade que nem as pessoas comuns viviam, ou viviam nos campos, ou viviam nas montanhas, ou viviam de alguma forma afastado da sociedade. O leproso, quando se dirigia a uma pessoa sã, esse leproso, ele tinha que gritar de longe, pelo menos a uns 30 metros, leproso, leproso, para que aquela pessoa a quem ele se dirigisse não fosse contaminado com aquela doença que ele carregava. Então, essas pessoas que vivenciavam isso eram pessoas excluída da sociedade. Eles eram expulsos da cidade, passavam a morar, como eu disse aos irmãos, em lugares isolados das pessoas sadias. Se alguém tocasse no leproso, tinha que ficar pelo menos 7 dias isolados da sociedade. Lógico que esse tipo de lepra nós não encontramos mais, hoje nós chamamos de hanseníase, e tem cura para isso. Mas eu quero trazer aqui um outro tipo de lepra, é aquela que vai dentro da alma no ser humano. E essa lepra, a grande humanidade que hoje vive no globo terrestre está contaminada, lepra do pecado. E não importa, meus amados irmãos, o quão profundo esteja o homem acometido dessa lepra, Jesus tem poder para curar. Jesus tem poder para fazer o que o homem não pode. Ele é médico por excelência. E deixa eu te dizer uma coisa, Ele está aqui. Ele está aqui nessa noite. Se nós nos aproximarmos, conforme fez esses leprosos, porque a Bíblia diz que Jesus, observe lá o texto, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens. Me parece que eles que queriam ser curados, precisavam descobrir aonde Jesus passaria, e foram ao encontro, ou ficaram na rota onde Jesus passaria, para que pudesse ter o encontro com a cura. O que eu e você podemos observar aqui? Se alguém precisa de cura, não importa a área que seja, no seu coração, na sua mente, não importa onde esteja doendo nessa noite, precisamos nos colocar no caminho do Senhor, precisamos nos colocar na rota de colisão com o Senhor. Observe aqui o versículo 12, e entrando numa cidade, certa aldeia, saíram-lhe ao encontro. Eles não ficaram parados, eles não ficaram inertes. Quem precisa de cura, precisa ir ao encontro de Jesus. Quem precisa de resposta, precisa ir ao encontro de Jesus. Está escrito aqui, saíram-lhe ao encontro. Não importa o grupo que eu e você venhamos a pertencer, ou onde a dor, onde a lepra, onde o mal esteja nos alcançando. Se eu e você nos colocarmos no caminho onde Jesus está, podemos ser curados para a glória de seu nome. E lá vinham os 10 leprosos ao encontro do Senhor. Texto no versículo de número 13, diz que alguns gritavam, olha lá o texto, mestre, compadece-nos de nós, e levantaram a voz. Essa expressão levantar a voz é grito, irmãos, de desespero. Tenha misericórdia de nós, compadece-nos de nós. Nós estamos calados e estamos ficando calados quando precisamos de socorro.
Precisamos tirar esse exemplo para nós. Não tem como ser ouvidos se não clamarmos. Não temos como ser atendidos se não clamarmos. E a palavra é repleta de instrução para que nós clamemos ao Senhor. Jeremias capítulo de número 33, versículo 3, está escrito: clama a mim, responder-te-ei. Só podemos ser ouvidos e respondidos se clamarmos, irmãos. Não cales, não pare de clamar, de chamar pelo Senhor. Qual é a necessidade da sua vida? Qual é o grito que você precisa dar? Porque diz o texto que nós lemos, que os leprosos levantaram a sua voz, clamaram. Coloca lá de novo o versículo de número 12, olha lá, o 12 ou 13, o 13 na realidade. Eles levantaram a voz e clamaram. O grito desses doentes aqui externava o desespero, a dor da vida que eles tinham. Não tem como, meu irmão, minha irmã, sermos alcançados pela bondade e a misericórdia do Senhor, se nós não colocarmos em prática o hábito de clamar, o hábito de suplicar, o hábito de comunhão com Deus, de falar com Deus. Eu lamento pelo fato de muitos de nós estar perdendo esse desejo, esse prazer, de dobrarmos os joelhos e clamarmos pela misericórdia de Deus a nosso favor. Nem pelas nossas próprias vidas e pelo lar nós temos tido mais forças para clamar. Nós estamos chegando no fim dos dias, irmãos. Os fins dos dias, Ele vem. Foi o que nós ouvimos ontem. Ele vem, e vem mesmo. Agora estamos preparados para que Ele venha e nos encontre fiéis, e nos encontre preparado, pronto para subir. O que temos nós feito da nossa parte, que pode nos deixar em condições de sermos arrebatados se isso ocorreu hoje? Precisamos nos questionar. Então aqui está um grito de alguém que desesperado queria ser atendido. Então, aos gritos eles imploravam para que o mestre tivesse compaixão deles. E através do grito, eles expressavam a fé na pessoa do Senhor Jesus, de que o Senhor Jesus podia curá-lo, de que o Senhor Jesus podia devolver a pureza da pele deles. E Jesus dá apenas uma palavra, versículo 14. Olha lá o que Jesus responde para eles, que queriam ser curados. E ele vendo, ele quem? Jesus. Vendo os leprosos, disse-lhes: ide, mostrai-vos ao sacerdote. Jesus curou eles imediato? Sim ou não? Não. Eles queriam cura. Mas Jesus mandou eles fazer um movimento, que era em direção a quem? Ao sacerdote. Por que Jesus não estalou o dedo e curou de pronto aqueles homens? Eram 10. Porque muitas vezes o Senhor quer saber da nossa obediência. Muitas vezes o Senhor quer saber se eu e você estamos dispostos a se curvar à sua palavra, à sua ordem. Olha o texto diz: ide mostrai-vos ao sacerdote. Como ide mostrai-vos ao sacerdote? Se eu estou cheio de lepra, se eu estou todo arregaçado aqui com lepra no meu corpo. Essa foi a palavra do Senhor Jesus. Vá até o sacerdote e mostrai-vos a ele. Jesus simplesmente deu uma ordem. E às vezes nós queremos ser atendidos, ou não, com muita presteza, com muita rapidez, mas não queremos obedecer ordem, não queremos nos submeter à palavra de Deus. Sabe o que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Eu vou te curar, mas é para trabalhar para mim, é para fazer a minha vontade, era para ser instrumento em minhas mãos. Eu vou te curar, mas é para você retribuir com a sua obediência a minha voz e a minha palavra. E o texto diz que eles obedeceram. Irmãos, o milagre só chega quando nós obedecemos. A palavra do Senhor foi: ide ao sacerdote e mostrar ao sacerdote. Olha lá dizendo o texto: e aconteceu que indo eles, quando deixaram Jesus, deram as costas para Jesus, ainda estavam leprosos. A cura da lepra só chegou
quando houve obediência. Quando eles se dirigiram até o sacerdote, obedecendo a palavra de Jesus, olha o que aconteceu. Ficaram limpos. Repete comigo, ficaram limpos. Está aqui, irmãos, o texto é claro em mostrar. A obediência faz toda a diferença na vida do ser humano. Jesus simplesmente deu uma ordem. Às vezes, repito, nós queremos ser abençoados, mas não queremos obedecer. Ele deseja que eu e você nos submeta à sua palavra, à sua vontade. E o texto sagrado diz que eles obedeceram, eles estavam ligados à ordem, e o milagre que estava para acontecer estava ligado à obediência. Estava entrelaçado com a obediência. O texto diz com clareza, quando os leprosos iniciam então a viagem em direção e rumo ao sacerdote, aonde o lugar onde estava o sacerdote, o milagre acontece. Então observe que a cura foi um processo. Guarde isso, a cura foi um processo. Jesus queria curar enquanto alguma coisa acontecia. Já pensou nisso? Jesus queria curar enquanto alguma coisa acontecia. Às vezes nós podemos ser atendidos em um processo de obediência. Você vai à igreja orar, você vai à igreja se consagrar, e no caminho eu te curo. E no percurso até a igreja eu te restauro. É um processo, irmãos. Olha o versículo 15 que nos chama a atenção. Observe lá. Mesmo estando distante do lugar. Observe lá. Um deles, vendo que estavam são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Mesmo estando distante do lugar onde Jesus estava, um daqueles leprosos, então, resolve voltar ao encontro do Senhor Jesus. Para quê? Para expressar adoração e gratidão do seu coração. Daqueles 10 leprosos, apenas um volta para reconhecer o benefício que havia recebido da parte do Senhor. E é interessante, meus amados, como os problemas nos trazem, às vezes, e a gente não consegue entender a mão de Deus agindo a nosso favor, e não conseguimos enxergar que foi um milagre da parte de Deus, e por conta disso nós não agradecemos. Por conta disso nós não somos gratos a Deus. A cura aconteceu, o atendimento às suas necessidades foi concedido a esses homens. Mas um somente vai expressar sua adoração e gratidão. Daqueles 10, observe o texto, apenas um volta para reconhecer o benefício recebido. É interessante como os problemas nos levam até o Senhor Deus, nos trazem até Deus. A tragédia, observe aqui no texto, uniu 10 pessoas, 10 homens, e também a gratidão separou 9 de 1. Interessante, né? Olha o texto. Com os problemas nós estamos juntos. Só basta melhorar. Começou a melhorar, começou a prosperar, tchau. Subimos porque estamos bem. Não para que clamar a Deus? Para que servir? Para que fazer a vontade de Deus? Quando nós alcançamos, nós nos separamos, e por conta disso é gerada a ingratidão no coração do ser humano. Nós não conseguimos entender porque o nosso coração é tão voltado à ingratidão. A exemplo desses 9 leprosos, Jesus então ele pergunta àquele que voltou para agradecer: onde estão os 9? Os outros 9 souberam receber, mas não souberam agradecer. Cadê? Não foi 10 que eu curei? Não foi 10 beneficiados? E às vezes nós somos assim, queridos. Só queremos receber. É importante sabermos agradecer.
É importante sabermos ser gratos ao Senhor. Jesus perguntou por aqueles que não souberam voltar, agradecer, e elogiou a atitude desse que voltou para ser grato ao Senhor. E observe que era um estrangeiro. Eu imagino que os outros 9 eram todos judeus. Esse era um estrangeiro, era um samaritano. Vem um samaritano me agradecer. Vem um samaritano que reconhece que eu sou o Senhor. Vem um samaritano que reconhece as dádivas recebidas por mim. E ele elogia o retorno desse homem. Olha que coisa interessante. Aí Jesus, ao reconhecer o retorno desse homem, ele completa a bênção no versículo de número 19. Coloca aí, Alonso. Olha só que interessante. Então disse-lhe Jesus: levante-se e vá. Porque ele tinha se prostrado diante do Senhor. Ele tinha se curvado diante do Senhor. Sou grato a ti, mestre. Eu sou agradecido a ti pela cura, mestre. E Jesus então elogiou aquele homem, disse: levanta-se e vá. E olha a última frase: a tua fé te... Observe lá. Ele queria ser o quê somente? O quê? Curado. Está dando para entender? Um coração agradecido recebe mais do que pede. Um coração agradecido é mais abençoado de forma sobeja pelo Senhor Jesus do que merece. Só por conta da gratidão, irmãos. Aprenda a agradecer o pouco que você tem. Eu não tenho bife, mas eu tenho um arroz, feijão e ovo. Eu vou ser grato ao Senhor. Eu gostaria de ter alguma coisa aqui melhor, mas o que eu tenho, eu te dou graças, Senhor. Porque tu tens me sustentado, tu tens olhado com misericórdia para a minha vida. Os 10 receberam cura física, mas apenas um, que era samaritano, recebeu a cura não só física, mas espiritual. Os 9 voltaram leprosos no espírito, na alma. Voltaram com o corpo são. A melhor cura que o ser humano pode receber não está por fora, visto aos nossos olhos, na nossa pele. A melhor cura que o Senhor quer te dar está aí dentro do seu coração. Arrancar essa sujeira, essa negritude, essa coisa que enoja aos olhos do Senhor, chamado pecado. A lepra que o Senhor quer arrancar do ser humano é aquela que nos separa de Deus, é aquela que nos coloca à distância do Deus poderoso a quem nós servimos. Essa é a lepra que o Senhor quer curar na vida do ser humano. Essa é a lepra que Deus estende nessa noite para cada um de nós, para que saiamos daqui mais são do que nós entramos, meus amados. Levanta-se, a tua fé te salvou. Oh, aleluia! Os 10 voltaram, são fisicamente, mas leprosos espiritualmente. Jesus declara que a fé desse único leproso curado era uma fé diferente dos outros 9. Os outros 9 tinham fé para receber somente o benefício, ou seja, a cura. Só que esse que volta, se prostra e agradece, ele demonstra algo mais. Então recebeu a misericórdia por conta da fé em crer em Cristo Jesus, e recebeu a salvação. Até mesmo, meus amados irmãos, a fé desse leproso foi um dom de Deus, que Ele concede a cada ser humano. A fé salvífica desse homem é obra da misericórdia do Deus a quem nós servimos. Efésios capítulo 2, versículo 8, Paulo disse: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Até o fato do homem crer no seu coração vem da parte de Deus. Então, dos 10 leprosos, só um volta para louvar a Deus e agradecer ao Senhor Jesus, e a Bíblia diz que esse era um samaritano.
Porque os outros não voltaram, porque os outros não agradeceram ao Senhor Jesus, porque só esse samaritano veio. Irmãos, na opinião dos judeus de Jerusalém, o samaritano não observava a lei como devia. Na opinião dos judeus daquela época, os samaritanos tinham que ficar isolados. Era alguém misturado por conta das suas descendências, que não seguiram a linhagem judia ou judaica de forma exemplar, misturaram-se casando com pessoas de outras nações, eram vistos como alguém fora do contexto judaico e dos filhos de Abraão. Mas o texto sagrado diz que somente esse samaritano foi quem voltou. Me chama a atenção, somente este homem foi quem voltou para agradecer ao Senhor Jesus. Alguém à margem da sociedade judaica agradece ao Senhor. Então, entre os judeus havia uma tendência que levava o povo a observar a lei para obter ou para poder merecer, podemos assim dizer, a vida eterna. Pela observância, eles iam acumulando os seus méritos, pela observância da lei, eles iam acumulando os seus créditos diante de Deus. Era essa a crença daquela época. Gratidão e gratuidade não faziam parte do vocabulário dos judeus da época do Senhor Jesus, que viviam assim, esse relacionamento com Deus. Essas pessoas achavam tão normal receber algum favor que nem sequer agradeceram ao Senhor Jesus. Era como se uma obrigação da parte de Deus em abençoá-los. E o samaritano representa que as pessoas que têm a consciência clara de que nós, seres humanos, não temos mérito nem crédito nenhum diante de Deus. Tudo é graça da parte de Deus para com as nossas vidas, a começar pelo dom da própria vida. Hoje, meus amados irmãos, são os pobres que fazem o papel de samaritano e nos ajudam a redescobrir essa dimensão da gratuidade da vida que o Senhor concede. Quando alguém recebe algo que não tinha poder para comprar, ele sabe agradecer, sabe reconhecer que foi a bondade e a misericórdia de Deus para com a sua vida. Que todos nós tenhamos entendimento claro de que somos escravos inúteis, entre aspas, diante do Senhor Deus, que através dos nossos méritos nós não alcançaremos absolutamente nada. Se Deus não ouvir o nosso clamor, estender as suas mãos sobre nossas vidas, não temos como conseguir através dos nossos próprios esforços. Somos escravos e como escravos nós não temos direito a absolutamente nada. Somos inúteis e a única utilidade em nossa vida se dá devido à graça e à misericórdia deste Deus a quem nós adoramos nessa noite. Quando nós entendemos essas verdades, nos tornamos realidade em nossas vidas, colocamos em prática em nossas vidas, a humildade começa então a nutrir a nossa fé e a gratidão se torna uma obsessão. Você tem prazer em agradecer ao Senhor por tudo. Pode ser uma coisa simples, uma coisa sem valor para outras pessoas, mas você reconhece que foi Deus quem te iluminou, quem te apontou, quem te direcionou, quem te conduziu, que botou aquela pessoa na sua frente, que te deu aquele algo que para algumas pessoas não tem valor algum. Você começa a entender que foi Deus. Deus me deu, Deus me concedeu, Deus falou. Isso fala de um coração grato, irmãos. Isso fala de um coração humilde, né? Isso fala de alguém que consegue entender Deus e ver Deus agindo em todos os momentos. Começamos a ver tudo com os olhos da gratidão. Em Lucas, coloca aí para a gente, no capítulo de número 7, versículo 36, o Senhor Jesus, ele está aqui na casa de um fariseu chamado Simão. Está lá, olha o texto lá. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, olha lá o texto, assentou-se à mesa. Esse fariseu chamava Simão, tá? E de repente entra ali naquela reunião, porque Jesus estava não só com o fariseu, mas com outros convidados também.
entra uma mulher pecadora e faz algo que chama a atenção de todos presentes naquela reunião. Ela lava os pés do Senhor Jesus com suas lágrimas e enxuga esses pés com seus cabelos. E então ungiu com um perfume caríssimo chamado de nardo puro, que provavelmente ela tinha comprado com todos os seus recursos financeiros, porque era algo muito caro. E naquela sala muito requintada, onde o fariseu estava recebendo Jesus e alguns amigos, a Bíblia diz que o cheiro tomou conta daquele lugar. Só que os olhos do fariseu e dos seus amigos reprovaram a atitude daquela mulher. O que motivava um leproso a voltar e a agradecer ao Senhor Jesus foi a mesma coisa que motivou aquela mulher a chegar até Cristo, lavar os seus pés com lágrimas e enxugar com os seus cabelos. Gastar todo o seu dinheiro e recurso para comprar um perfume e cobrir o Senhor Jesus. Os dois personagens aqui tinham algo em comum: era um coração profundamente gratos. Eles tinham consciência de que haviam recebido da parte de Deus algo que eles mesmos não podiam lhe dar a si próprios. Foi o perdão, foi a bondade, foi a misericórdia do Senhor. Eles não se esqueceram do passado, da lama que eles mesmos viviam, da desonra que eles vivenciavam, de ato da misericórdia que depois tiveram encontro com Cristo, receberam do Filho de Deus. Eles reconhecem que foram perdoados, reconhecem que foram alcançados pela bondade do Senhor. Por isso eles voltam, por isso eles engrandecem, por isso eles reconhecem que o Senhor Deus é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda gratidão. Irmãos, e a gratidão fez com que aquele leproso do texto que nós lemos recebesse o quê? Além do que ele merecia. A gratidão fez com que aquele leproso fizesse uma longa viagem de volta para encontrar o Senhor Jesus e adorá-lo e se prostrar diante da sua presença. É a gratidão que faz uma pecadora que entra na sala onde Jesus estava com Simão curtidor e seus amigos, para lavar os pés de Jesus e enxugar com os seus cabelos. É a gratidão de um coração que faz com que ela quebre o vaso de alabastro e faz com que aquele perfume seja o líquido que banhe o cabelo do Senhor Jesus. A gratidão nos conduz a fazer coisas extremas por Deus, nos faz realizar grandes sacrifícios a favor de Deus. A gratidão nos leva a ofertar algo que tem realmente valor para o Senhor Deus. Esse algo, às vezes, não é o teu dinheiro, é o seu tempo, é a sua vida, é a disponibilidade de nós entregarmos um folheto, é uma fala: olha, conta comigo, estarei orando por essa situação. Isso fala de gratidão, isso fala de alguma coisa que tem realmente valor para Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 18, Paulo disse: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É, irmãos, exatamente isso. Se nós examinarmos melhor o que significa a palavra tudo, que Paulo fala aí no texto, Paulo está dizendo aqui que em todas as circunstâncias nós devemos ser, seja elas boas ou não, seja elas prazerosas ou não, nós precisamos aprender a dar graças a Deus. Está dando para entender? Para mim encerrar, Filipenses capítulo 4, versículo 11 ao 13. Paulo disse: aprendi a viver, Filipenses capítulo 4, versículo 11 ao 13. Aprendi a viver contente com toda e qualquer situação. Versículo 12. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. Tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como escassez. Tudo posso
naquele que me fortalece. Versículo 13. Deu para entender? Essa expressão, tudo posso naquele que me fortalece, é uma expressão dita para alguém que passou escassez, passou perseguições, alguém que sofreu, mas que não abriu mão da graça de Deus em sua vida. Esse é o nosso desafio, queridos, dar graças em tudo, ser agradecido ao Senhor em todas as circunstâncias das nossas vidas. Voltando para o assunto inicial, da gratidão do leproso, que veio até Cristo, reconhecendo que estava limpo e são da sua lepra. E quando se prostra diante do Senhor, é agraciado também com o perdão dos seus pecados, mostra que o maior desejo do Senhor era também curar a lepra interior daqueles 9 que não vieram. Porque essa é a vontade do Senhor, a cura da nossa alma, a cura da lepra interior. E essa oportunidade está em aberto até os dias de hoje. Porque esse foi o trabalho do Senhor: curar, restaurar, salvar, transformar. Não é isso, Manu? Ela está pregando, você não sabe como é que o céu se engrandece. Ela está proclamando aquilo que eu e você temos que fazer, irmãos. Nós temos consciência plena de que existe um Deus. Hoje estudamos aqui sobre a janela 1040. É um lugar onde existe milhões e milhões de pessoas indo para o inferno, porque as religiões lá que predominam aquele lugar são o islamismo, o hinduísmo, o budismo, confucionismo, onde a palavra de Deus não pode ser falada, pregada, ensinada, com risco de morte. Os missionários fazem isso. E o Senhor espera de nós um aceno para aquilo que Ele falou para o profeta Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, que Isaías viu no alto sublime trono o Senhor Deus assentado, e o seu séquito enchia o templo. E de repente, depois de ser tocado com Atenais em seus lábios, ele ouviu uma voz que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus clamando por alguém para falar da sua palavra. Isaías, depois de perdoado, disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Haveria alguém conosco nessa noite que gostaria de abrir o seu coração, porque você sabe onde dói? O leproso aqui era na pele, mas nós hoje, o ser humano, é na alma, é no coração. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu sei que o meu Senhor tem poder para te curar por completo, restaurar por completo, mudar por completo a sua vida. Tão somente você disser sim. Ela é condicional. Dai-me, filho meu, o teu coração, diz o Senhor, e os teus olhos observarão os meus caminhos. O Senhor podia tomar, porque Ele é Deus, mas Ele dá livre arbítrio ao homem e deixa o homem, o ser humano, decidir por si próprio. Portanto, quem estiver indo um dia, que vai acontecer, para o inferno, não foi porque Deus o enviou, foi porque esse ser humano rejeitou a oportunidade de perdão e salvação que o Senhor Deus oferece. Haveria alguém nessa noite que gostaria de abrir o seu coração e receber Cristo como seu único, porque não tem outro que possa salvar, e suficiente Salvador, porque não precisa de mais nada, somente Jesus é o suficiente para mudar a vida de um lar, de uma casa, de um ser humano. Foi o que Ele fez com o carcereiro da cidade de Filipos,